número 171. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80 m. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time, em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,2 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Aí tem lá as alternativas: A 1,60 m, B 1,78 m, C 1,79 m, D 1,81 m e letra E 1,82 m. Pessoal, esse é o tipo de exercício que só pelas alternativas você já consegue eliminar aí algumas dessas alternativas. Por quê? Pensa comigo, se a média da equipe é 1,80 m, um jogador sai e entra um mais baixo, automaticamente essa nova média da equipe ela não vai ser mais 1,80 m, ela vai ser menos. Então você já elimina aí, onde tem 1,82 m, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Você tem lá 1,81 m, 1,82 m. Então você já pode eliminar essas duas, letra D e letra E, você já esquece. E na letra A foi para 1,60 m, né? É uma diferença considerável também, muito grande, meio suspeito. Eu já ficaria na dúvida entre a letra B e a letra C, 1,78 m ou 1,79 m. Vamos para a resolução? Então vem comigo aqui, dá uma olhadinha só. Ó, o que a gente entende sobre média? A média dos 20 jogadores não é assim, não é a soma das alturas dos 20 jogadores dividido pela quantidade total de jogadores que são 20. Então tá aqui, ó, isso aqui é tranquilo. É igual média de provas, né? Você soma todas as suas notas das suas provas e divide pela quantidade de provas. Então olha lá, a média desses 20 jogadores, 1,80 m. Aqui vai vir o quê? A soma, ok, dessas alturas dividido por 20. Se eu multiplicar isso em cruz, o que eu tenho aqui, ó? A soma dos 20 jogadores vai dar exatamente quanto? Ó, se eu multiplicar em cruz, 1,80 m vezes 20, 36 metros. Então, já sei que a soma dos 20 jogadores é 36 metros. O que aconteceu, então? Olha só, vem para cá. A nova média que eu tenho agora é assim, a média dos 20 jogadores seria a soma dos 20, menos 0,2, né? Porque agora diminuiu em 0,2, por conta daquele outro jogador menor que entrou. Eu vou dividir pelo total de jogadores, que é 20. Vamos fazer essa continha aqui, ó, a média dos 20. Eu sei que a soma dos 20 está aqui, ó, 36 menos 0,2 dividido por 20. Então a minha nova média vai ser quanto aqui, ó? 36 menos 0,2 dá 35,8, certo? Dividido por 20. É só a gente resolver essa continha aqui, ó. Vamos lá. 35,8 dividido por 20. Aqui tem uma casa depois da vírgula, também completo com uma casa depois da vírgula aqui e corto a vírgula, ok? Olha lá. 358 dividido por 200. Tem que ser 1, né? 1 vezes 200 dá 200. Para 358 sobra 158. Esse número é menor que 200. O que eu faço? Vírgula, acrescento um zero. Ó, 200 vezes 7 dá 1.400. Se eu tirar de 1.580, vai sobrar 180. Certo? Ó, aqui, se eu colocar aqui 9 vezes 2, dá 18. Ó, certinho. Vai dar exatamente, acrescento um zero aqui. A minha média, então, é 1,79 m. Legal? Agora, tem um outro jeitinho para você fazer isso. Eu vou deixar aqui para você sempre pensar num exercício desse tipo. Você já pode fazer isso aqui direto. Olha que interessante. Cai muito exercício desse tipo, né? Uma equipe tem tanto de altura, aí sai um jogador entre um menor ou um maior. O que acontece, né? Você pode fazer direto isso aqui, ó. Se ele for menor, né, o que você vai fazer? Pega a média da equipe, que é 1,80 m, e tira quem? Aqueles 0,2 metros, né? Aqueles 20 centímetros do total dos 20 jogadores. É exatamente a mesma conta. Se eu fizer isso, automaticamente eu chego direto já no 1,79 m também. Legal? Então é isso aí. Questão número 172. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações.
O resultado está apresentado no quadro. Dá uma olhadinha aí no quadro. Você tem lá a quantidade de garrafas fora das especificações por dia e a quantidade de dias que isso aí foi mensurado, foi contado. Então você não teve nenhuma garrafa em 52 dias, uma garrafa encontrada em 2 dias, 2 garrafas em 2 dias e 3 garrafas em 1 dia. Aí vem a pergunta: a média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Então vamos lá, dá uma olhadinha só. A gente está trabalhando com média, né? A gente fala que é média ponderada. O que é isso? Ela tem um peso. Que peso que é esse? Por exemplo, ele disse que nenhuma garrafa foi encontrada fora das especificações durante 52 dias. Então eu tenho que considerar esses 52 dias. A minha média de garrafas fora da especificação lá, no caso aqui é 0. Então eu faço 0 vezes 52 dias. Dá uma olhadinha agora aqui, ó. Eu tive uma garrafa encontrada durante 5 dias. Então não é apenas uma garrafa, na realidade foram 5 garrafas, cada dia foi uma. Por isso que a gente fala que é uma média ponderada, tem esse peso, né? Durante 5 dias, ó. Então eu faço uma garrafa vezes 5 dias. Continuando esse raciocínio, depois eu tenho 2 garrafas que foram durante 2 dias, que na realidade são 4 garrafas, ok? E por fim, 3 garrafas em 1 dia. Como a gente sabe que o total de dias que isso aí foi calculado foram 60 dias, então como que é a média? Você faz a soma de todos os valores que você tem e divide pelo total, no caso, o total de garrafas. Então fazendo essa continha, 0 vezes qualquer coisa é 0, 1 vezes 5, 5, mais 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3. Dividido por 60. A minha média vai ser quanto então? 5 mais 4, 9, mais 3, 12. 12 sobre 60. Vamos fazer essa continha? 12 dividido por 60, 60 é maior que 12, 0,120 dá 2. Resto 0. 0,2. Então, dá uma olhadinha na sua prova lá, que vai ser a alternativa B. B de beleza, né? De bacana. Essa aqui foi, ó, rapidinha para fazer fácil. Questão 173. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Olha lá, a polegada equivale a 2,54 centímetros, aí tem outra medida lá, a jarda, né? 3 pés, e jarda também valendo 0,9144 metro. Aí vem assim, um pé em polegada equivale a... Vamos para a resolução? O que ele está pedindo para você? Ele quer que você faça a relação. Um pé equivale a quantas polegadas? Então a gente vai ter que fazer algumas conversões aí no meio do caminho, tá? Vem aqui comigo, olha só. Você sabe que uma jarda equivale a 3 pés, tudo bem? Então olha só, um pé equivale a quantas jardas? Esse 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então eu tenho aqui que um pé equivale a exatamente a jarda do enunciado que você tem que é quanto? 9,144 metros, ó. Se eu vou dividir isso por 3, vamos fazer essa divisão? Um pé equivale a quanto então? Ó, 0,9 dividido por 3, 3. 1 não divide por 3, já baixei 1, não dividiu, abaixo 4. Ó, segunda vez que eu abaixo, então eu coloco um 0 aqui. 14 dividido por 3 dá 4 vezes 3 vezes 4, 12. Para 14 sobram 2. 24 por 3, 3 vezes 8, 24. Está aqui, ó. Então eu já tenho aqui um pé que vale a 0,3048 metros. Bem, esse 3048 metros, lembrando, você está no pé, você quer chegar na polegada. E a polegada ela foi dada a relação na tabela em centímetros. Então vamos passar esse número para centímetros, para chegar pertinho do resultado. Você lembra da tabelinha importante, essa tabelinha metro, decímetro, centímetro e milímetro. Cada degrau que eu vou descendo, eu vou multiplicando por 10, não é isso? E cada degrau que eu subo, se for o caso, eu vou dividir, se for o caso, no nosso caso não é, eu divido por 10. Então vamos lá. Médio para centímetro, ó, 2 degraus, 10 vezes 10, 100. Eu vou multiplicar por 100, o meu número vai ficar grandão, vai aumentar.
logo a vírgula vai andar para a direita. 2 zeros, a vírgula anda 2 casas para a direita. Então esse número equivale a quanto? A 30,48 centímetros. Tudo bem? O que eu faço agora? Olha, agora ficou tranquilo, né? Aquele pé que vale 30,48 centímetros, eu vou dividir exatamente pelo valor da polegada, de uma polegada, que é 2,54 centímetros. A mesma unidade aí de medida, né? Centímetro para centímetro, né? Então, tranquilinho, ó, 2 casas depois da vírgula. Corta aqui a vírgula, legal? 3.048 dividido por 254. Vamos lá. 304 por 254 é 1. 1 vezes 4, 4, para 4 nada. 1 vezes 5, 5, para 10, 5, empresta 1. 1 vezes 2, 2, mais 1, 3, zerou. 50 não divide 254, o que você faz? Tem número para baixar? Então abaixa aqui, ó. Então baixa aqui, ó, 8. Baixei. 508 por 254, opa, é exatamente o dobro. Então aqui é 2, ó. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. Zerou, 12 polegadas. Então eu sei que um pé equivale a 12 polegadas. A alternativa, dá uma olhadinha na sua prova aí, na prova rosa, alternativa D de dado. Joia? Então é isso aí. Questão número 174. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor X, o segundo, raiz quadrada de X, o terceiro, X elevado a 1/3, o quarto, X elevado ao quadrado e o último, X elevado ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Pergunta: qual desses países obteve o maior IDH? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto? Então vamos lá? Dá uma olhadinha só. Ele diz que o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, é um valor que está entre 0 e 1, ok? Nenhum país zerou ou teve o valor máximo, tá? É um número que está entre 0 e 1, então um número decimal. Joia. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte: quando a gente fala 2 ao quadrado, 4, 2 ao cubo, 8. Ah, legal, né? O meu expoente aqui, quanto mais ele aumenta, maior o meu número aumenta. Só que você vai ter que tomar cuidado com o seguinte: nesse exemplo, eu estou trabalhando com o número decimal, por exemplo, meio. Quando eu pego o meio e elevo ao quadrado, meu número não fica maior, ele fica menor. Por quê? Porque meio ao quadrado é ele vezes ele mesmo. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Ó. Isso aqui dá 0,25. Tá vendo? Aqui era 0,5, eu elevei ao quadrado e ele virou 0,25. Então toma cuidado com isso, que é exatamente o que vai acontecer nesse exercício. Quando eu tenho uma raiz quadrada de 4, dá 2, beleza? Por quê? Porque a ideia é, que número que eleva ao quadrado que dá 4? É o 2. Raiz quadrada de 9 dá 3. Tá vendo que quando eu tiro a raiz quadrada dá um número menor? Só que quando eu faço isso com um número que aqui dentro ele é decimal, está entre 0 e 1, acontece exatamente o contrário. Olha que interessante. Raiz quadrada de 1/4 é quanto? Que número que eleva ao quadrado que dá 1/4? É meio, não é? Meio vezes meio dá 1/4, então deu meio. Opa! Então agora o meu resultado foi maior que o número que estava ali dentro. Foi. Se eu escrever isso em decimal, é isso aqui, ó, 0,25. A raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Ah, então nesse caso, quando eu tiro a raiz quadrada, vai dar um número maior do que ele estava lá? Vai. É exatamente o contrário desse exemplo que eu te dei aqui agora. Legal? Então, com essa ideia, a gente vai fazer esse exercício aqui. Só que eu vou fazer com você de uma forma algébrica, para você realmente enxergar por que um número é maior que o outro. Aqui eu estou te mostrando rapidamente, te falando. Agora a gente vai ver com cálculos ali, tudo bem? Se eu pegar essa relação, né, que o x é um número decimal entre 0 e 1, e multiplicar ele por x, eu vou fazer algumas multiplicações para forçar o quê? Aparecer essa relação aqui entre os países, ó, os valores, que eu consigo comparar nessa desigualdade quem é maior que quem. Então eu vou multiplicar por x. Vamos lá, 0 vezes x, 0. X vezes x, x ao
quadrado. Tá aqui, ó. Que é menor 1 vezes x, x. Ó, já tem uma relaçãozinha aí, ó. Tá vendo? O x ao quadrado ele é menor que o x. Joia? Beleza. O que eu faço agora? Eu vou pegar esse resultado aqui, ó. X ao quadrado. E vou multiplicar de novo por x. Vai aparecer um x ao cubo agora. Dá uma olhadinha. 0 vezes x. 0. É menor. Menor que quem? X ao quadrado vezes x. X ao cubo. Que é menor que x vezes x. X ao quadrado. Joia até aqui? Belezinha, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu primeiro valor aqui de cima e vou multiplicar ele por raiz quadrada. Dá uma olhada. Eu vou multiplicar pela raiz quadrada. Olha, eu estou forçando a aparecer esses valores aqui, hein? Olha lá. Raiz quadrada de 0 é 0. Tudo bem? Raiz quadrada de x ao quadrado, eu cancelo, né? Raiz quadrada com um quadradinho aqui, dá x, que é menor que raiz quadrada de x. Aqui não dá para fazer nada. Olha lá, tem uma outra relação aqui, certo? Agora eu vou pegar essa segunda relação e vou multiplicar por raiz sexta. Dá uma olhadinha o que vai acontecer. Olha que loucura. Olha só, vou multiplicar por raiz sexta. Tudo bem? Raiz sexta de 0 é 0. Tranquilo. Que é menor. Raiz sexta de x ao cubo, vamos fazer aqui, ó, raiz sexta de x ao cubo. Daqui a pouco eu resolvo. E aqui vai ficar raiz sexta de x ao quadrado. Raiz sexta de x ao quadrado. Resolvendo isso aqui, eu tenho 0, que é menor que, olha lá, eu posso cortar esse 3 com esse 6, vai dar a raiz quadrada de x, certo? Que é menor, e aqui, ó, x elevado a quanto? 2 sobre 6, né? O de baixo sobe, o de cima desce, quando eu quero transformar a raiz aqui, no caso, com um expoente fracionário aqui, ó. Então eu tenho 1/3, x elevado a 1/3. Olha as relações que eu tenho aqui, essa relação, essa outra e a primeira. E agora eu consigo responder o meu exercício. Vamos ver o que ele pergunta lá. Ele pergunta qual é o país com o maior índice de desenvolvimento humano, não é isso? Vamos relacionar quem é maior que quem? Olha só, o x e raiz quadrada de x. Vamos ver. X e raiz quadrada de x. Olha aqui, ele é maior que o x, tá vendo? A raiz quadrada de x é maior que x. Então ele é maior que o x. E esse x está vendo que o x é menor que x elevado a 1/3. X é menor que, então esse aqui está ganhando agora. Pode apagar aqui. X ao quadrado e x ao cubo. O que eu tenho aqui? Olha lá. X ao quadrado ele é menor que o x, então já matou. E x ao cubo é menor que x ao quadrado. Que também vai ser menor que esse, x ao cubo. Então, o país aqui que tem o maior índice de desenvolvimento humano é esse aqui. X elevado a 1/3, né? Que eu tenho lá, que vai ser a minha alternativa C. C de caramba, hein, meu? Que exercício aí interessante esse, né? Fala, bicho, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Pô Bicho Matemática, eu sou o professor Pedro Real e hoje nós vamos dar continuidade nas questões do Enem 2019, prova rosa, hein? Legal? Caderno 8, questão número 175. Bons estudos para você, vem comigo. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Aí está a imagem para você, dá uma olhadinha aí, ok? Pergunta: qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Então, quanto que ele vai precisar pedir de caminhões para poder trazer todo esse concreto para poder fazer essa laje? Você tem as alternativas. Na alternativa A fala que ele precisa de 10 caminhões com capacidade máxima de 10 metros cúbicos. Depois na B, 5 caminhões com capacidade máxima também de 10 metros cúbicos. Letra C, apenas um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. Letra D, 10 caminhões com capacidade máxima de 2 metros cúbicos. E a letra E, um caminhão com capacidade máxima de 2 metros cúbicos. Então vamos para o exercício. O que é interessante você prestar atenção aí? É o seguinte, a gente está dando uma olhada nessa laje, né, por uma vista aqui superior.
Mas na realidade uma laje, se eu olhar ela lateralmente assim, ó, olha que interessante, ó. Eu vou só forçar um desenho aqui, mais ou menos. É isso aqui, ó. Ela é mais ou menos assim, ela tem uma espessura. Tudo bem? Olha lá o desenho. Ela vai ter uma espessura, né? Isso aqui a gente vai trabalhar com volume, que é o que cabe aqui dentro, certo? Então ela tem uma espessurazinha de quanto aqui, ó? 5 centímetros. Qual que é a dica que eu te dou? Toma cuidado no exercício desse tipo, por quê? Porque eu estou trabalhando com metro, só que a espessura dela não está em metro, está em centímetro. Eu vou ter que fazer a conversão dessa unidade, beleza? Então tá bom. E você sabe que o volume, né, o volume de um prisma, né, tá certo que esse prisma está recortado aqui, né, ó, do jeito que está lá no desenho. Ele faz assim, tudo bem? Ele está recortado. O prisma, qual que é o volume de um prisma? Área da base vezes altura. Beleza, ó. Eu tenho o que aqui, ó, lado vezes lado, ok? Eu vou ter uma área dessa base. E a minha altura é exatamente o que? Essa espessura aqui, ó, de 5. Então, o que eu vou fazer agora? Olha só, eu vou dividir essa figura aqui, ó, em pedacinhos. Dá uma olhada. Eu vou fazer o seguinte, então, essa área da base, eu vou fazer essa área da base total, eu multiplico pela altura e eu vou ter o volume. Aí a gente vai comparar com as alternativas. Então, olha que interessante. Aqui, ó, eu tenho 14, tudo bem? Só que eu tenho 8, 3 e 3. Então aqui eu tenho 6, ó. 8 mais 6 dá 14, dá exatamente essa parte de baixo, beleza. Se eu fizer 8, 14 menos 6, eu vou ter 8 aqui, ó, como está aqui no desenho. E essa altura, quanto que eu tenho de altura aqui? Olha só, 5 mais 2 mais 1 dá exatamente 8. Então eu tenho um quadradão aqui, ó. Eu tenho um quadradão aqui. E esse quadradão, você sabe que a área é o quê? Lado vezes lado. 8 vezes 8, ó, eu já tenho 64 metros quadrados. Estou trabalhando com área, tudo bem? Esse pedacinho, quanto que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 3 de largura e essa altura dele é quanto? Ó, 5 mais 2, 7. Então, essa outra área aqui, ó, que conta que eu vou fazer? 3 vezes 7, eu vou ter 21 metros quadrados. Joia? E essa outra menor também, eu tenho 3 de largura e 5. Certo? Aqui de comprimento. Qual que é essa área, então? 3 vezes 5, 15 metros quadrados. Vamos somar todas essas áreas? Ó, 64 com 21, 85. Com mais 15, eu tenho 100. Vamos lembrar que o volume é a área da base vezes a altura? Então, o que é o meu volume? Essa área da base toda deu 100. 100 vezes a altura. Toma cuidado agora, hein? Essa altura não é 5 centímetros? Isso em metros seria quanto? Porque eu estou trabalhando em metros. Ó. A escadinha está aqui para você. Você certamente já sabe dessa escadinha. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Joia? Cada degrau que eu desço eu multiplico por 10. Ok? E cada degrau que eu subo eu divido por 10. Tá aí, ó. Vou dividir por 10. Cada degrauzinho que eu subo. Bem, como eu estou aqui em 5 centímetros e quero metro, o que você faz? Ó, estou em centímetro, estou aqui, ó. Você vai subir um degrau, 2. Então eu divido por 10 e divido por 10 de novo. Então na realidade eu estou dividindo esses 5, vou fazer aqui embaixo, né? Senão não vai dar para enxergar. Na realidade eu estou dividindo esses 5 por 100. Eu tenho então, ó, 0,05 metros de medida aqui, ó, de espessura. Então essa unidade que eu vou usar aqui, ó, a altura vai ser 0,05. Agora sim, eu estou convertindo tudo para metro. Logo o volume é quanto? 100 vezes 0,05, o que você faz? Ó, como eu tenho 2 zeros, é como se a vírgula andasse 2 casas para a direita. Isso aqui vai dar o quê? Exatamente 5 metros, agora mudou, né? Cúbicos, porque é volume. 5 metros cúbicos. Se você pegar a sua prova, o que a gente tem aí, ó? Qual a menor quantidade de caminhões utilizando a capacidade máxima dele? É exatamente a alternativa C. Um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. Legal? C de caçamba, hein? Espero que você tenha gostado e entendido dessa questão do Enem aí. Deixe seu joinha que para mim é muito importante. Te aguardo para a questão 176 Enem 2019. Um forte abraço para você. Falou, bicho!